Fala rapaziada, aqui quem fala é o professor Moacir, sou professor de Biologia com formação em Ciências Biológicas, Química e Física. E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho aí sobre o ciclo do Aedes. E por que comentar aí sobre o ciclo do Aedes? Porque esse mosquito aí tem nos dado uma tremenda dor de cabeça, tanto quando ele tem causado a dengue, a febre chikungunya e o mais comentado agora que é o Zika vírus, certo? Então todos eles aí provém de um único mosquito, que é o Aedes aegypti, beleza? Então vamos lá então. O ciclo de vida do mosquito Aedes, quais são então os fatores que irão afetar o ciclo de vida do vetor e do que ele se alimenta? Então a gente pensar assim, ó, do ovo até a forma adulta, o ciclo de vida do Aedes ele vai variar de acordo com o quê? De acordo com a temperatura, a disponibilidade de alimentos e a quantidade de larvas existentes dentro de um mesmo criadouro. Então este último aqui seria, ou poderia ocorrer nesse caso do último, uma competição aí de larvas por alimento, pois todas estariam dentro de um mesmo criadouro, o que consistiria no caso a um obstáculo ao amadurecimento do inseto para a fase adulta, certo? Mas em condições favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito, até a forma adulta, ele pode levar aí mais ou menos um período de 10 dias, certo? Neste caso aí, a eliminação do criador ela deve ser realizada constantemente, porque 10 dias é um período curto, joia? Então, nesse caso, quando nós eliminamos o criadouro do mosquito, estamos eliminando também a possibilidade do ciclo deste mosquito ser concretizado. Bem, onde que vai acontecer os maiores índices de infestação? Então, os maiores índices de infestação pelo Aedes aegypti vão ocorrer em bairros cuja densidade populacional é alta e, além da densidade populacional ser alta, existe uma baixa cobertura vegetal. Então, neste local, o mosquito vai encontrar a alimentação muito fácil. E outro fator importante que deve ser levado em consideração também é a falta de infraestrutura em algumas localidades. Então, se a gente pegar, por exemplo, algumas localidades, elas não têm fornecimento regular de água. Então, o que vai acontecer? As pessoas terão que armazenar essa água. Mas o armazenamento dessa água, se ocorre de forma irregular, também é um outro fator que vem de encontro com o sucesso aí do mosquito, certo? Então, a infraestrutura também está ligada diretamente aí com a formação do mesmo. Vamos lá, a alimentação desses caras. Então, esses caras, eles costumam se alimentar de substâncias açucaradas, mas a fêmea alimenta-se de sangue, certo? Então, o macho, então, se alimenta-se do néctar e a seiva, a fêmea também, mas a fêmea também se alimenta de sangue, ela seria, então, hematófaga. Então, esse alimento, no caso, o sangue, ele seria ideal ou necessário para a maturação dos ovos. E, geralmente, a hematofagia, ela vai ser mais voraz quando? A partir do segundo ou terceiro dia depois da emergência da pupa e da cópula com o macho. Como se dá a reprodução e a desova? Então, entendendo o ciclo reprodutivo do mosquito transmissor do vírus da dengue. Então, como se dá essa reprodução e essa desova? Então, o acasalamento do Aedes, ele vai se dar dentro de habitações, geralmente nos primeiros dias que o mosquito chega à fase adulta, então, após esses 10 dias. Então, é preciso somente uma cópula para a reprodução ser concretizada, pois a fêmea guarda o esperma na espermateca. E após a cópula, as fêmeas elas precisam então realizar a hematofagia, que seria então picar o indivíduo que tem sangue. É importante então nesse caso, a hematofagia vai ser importante para o quê? Vai ser importante para o desenvolvimento completo dos ovos e, consequentemente, a sua maturação. Então, nos ovários, normalmente, as fêmeas do Aedes encontram-se aptas para a postura de ovos 3 dias após a ingestão do sangue, passando então a procurar um local ideal aí para que ocorra a desova. E essa desova vai ocorrer onde? Preferencialmente em criadouros, né, com água limpa e parada. Esses ovos então serão depositados nas paredes do criadouro, bem próximo à superfície da água, mas não diretamente sobre o líquido. Então, se a gente pegar, por exemplo,
você tem lá o seu recipiente que você coloca a água lá para o cachorro. Então assim, ele tomou água à noite, daí cedo eu coloco mais um pouquinho de água e vou completando essa água. Então na verdade eu estou, mesmo que pensando que não, eu estou ali tendo um criadouro desse mosquito. Por quê? Se nós não pegarmos esse recipiente e lavarmos em volta, de nada vai adiantar ficar trocando essa água, né? Ou simplesmente só jogando a água fora e completando com outro. Não. Por quê? Porque essa larva estará à volta desse recipiente, certo? Então é importante lavar bem aí com escova e palha de aço as paredes do recipiente, beleza? Vamos lá, os ovos. Então uma fêmea, ela pode dar origem a até 1.500 mosquitos durante a sua vida. É bastante mosquito, não? 1.500 mosquitos. E o que ela vai usar aí como estratégia? Então, para garantir aí a preservação da espécie, então a fêmea vai procurar aí diversos pontos para que ela possa aí fazer aí a sua postura de ovos. Então, se a fêmea, por exemplo, se ela já estiver infectada, isso pode ser passado aí para os seus próximos filhos que virão. É o que nós chamamos aqui na biologia de transmissão do tipo vertical, certo? Bem, no início, esses ovos, então, eles terão uma coloração branca, mas de acordo aí com o contato dele com o oxigênio, ele passa a ter aí uma coloração um pouco mais escura. O tamanho dele é bem pequeno. A gente pegar, por exemplo, eles medem por volta de 0,4 milímetros, então ele é bem difícil aí de ser observado. E dado importante, na natureza, estes ovos do Aedes eles podem sobreviver até 450 dias fora da água, ou seja, mais do que um ano. Então os ovos eles vão adquirir uma resistência ao ressecamento muito rapidamente, em apenas 15 horas após a postura. A partir de então, o que vai acontecer? Podem resistir a longos períodos de dessecação, cujo tempo que nós citamos anteriormente, que seria de até 450 dias, segundo os estudos evidentes. E essa resistência é uma grande vantagem para o mosquito. Por quê? Porque ele vai permitir que os ovos sobrevivam por muitos meses em ambientes secos, esperando o quê? Bem, no período chuvoso e uma condição de clima quente, vai ser ideal aí para a eclosão. Isso um ano quase após a postura aí desses ovos, certo? Então, as condições ideais de umidade e temperatura farão então que o embrião do mosquito, ou seja, o desenvolvimento do embrião do mosquito seja concluído aí em até 48 horas. E essa resistência à dessecação ela vai permitir também que os ovos sejam transportados a grandes distâncias em ambientes secos. E sobre esse aspecto importante do ciclo da vida do mosquito, demonstra a necessidade do quê? Do combate continuado aos criadouros em todas as estações do ano, certo? Então, é muito importante, pessoal, cuidar aí então do nosso quintal e sempre observar aí por onde estamos andando, né? E procurar aí eliminar qualquer foco do mosquito que você encontre até pela rua, né? Então, não basta apenas cuidarmos da nossa casa. Quando andarmos na rua também é importante que nós tenhamos hábito de eliminar aí o foco desse mosquito. Então eu vou deixar com vocês aqui no final um pequeno documentário sobre o período que essa doença chegou até no Brasil, desde o início até os dias atuais. Bem, as informações então foram retiradas do site da Fiocruz e podem ser consultadas neste endereço que eu vou colocar aqui abaixo para vocês. Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 1. O Aedes e sua história. O termo Aedes aegypti vem do grego odioso, desagradável, e do latim, do Egito. O mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI, por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, mas seu nome definitivo, Aedes aegypti, só seria estabelecido em 1818. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam o final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e do início do século XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX,
o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela urbana. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da doença. Mas no final da década de 1960, foi verificado que o vetor estava presente novamente em território nacional. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros.